Vamos lá, hein? São Paulo avança na criação do fundo de investimento. Vamos ver aí. Será que agora saiu a SAF do grego? Eu tinha já dado uma adiantada nisso na live do Papo com o Sá na terça-feira, mas essa semana o Conselho do São Paulo de Administração vota pelo FIP para a Cotia com aporte inicial de 200 milhões de reais. O A aporte FIP é um inicial. fundo de investimento em participações, não é o FDIC, né, que é o Fundo em Direito Creditório, é em participações e, cara, vai ser gestionado também pela Galápagos Capital, né? Então isso vai ser votado essa semana, Conselho de Administração, e se for aprovado, vai para o deliberativo. É, já falaram que era 600, né? Depois 400, agora 200. Não sei se esse 200 é aporte inicial, né? Assim, um grande problema de São Paulo é que as informações nunca são 100% real, né? Não, não é bem assim. Era uma informação, mas agora é outra. Era de um jeito, agora é de outro. Nunca tá claro, né, o que que é. Isso não tem relação direta com o Marinakis, tá? Ah, Então, então até para beleza. explicar para a galera, porque antes o papo que a gente trazia era que o Marinakis ele tinha então esse papo bastante avançado, seria Certo. uma relação direta entre o São Paulo e ele, aporte direto de capital, né, por 10 anos, tinha aquele MOU já assinado para entender as partes, mas gerou uma certa insegurança jurídica para o São Paulo e para ele. Então, não caminharam dessa forma no papo. Esse FIP, ele vai ser da Galápagos, né? Então pode ser qualquer investidor em participação, E é uma empresa séria, né, essa Galápagos aí. Ela é bem requisitada no mas mercado. obviamente abre terreno, entre aspas, para que o Marinakis possa Pegar. investir em um futuro próximo. Nesse momento, não tem nada diretamente ligado a ele, mudou um pouco esse formato, mas é um investimento em assim, renda variável, constituído da forma de condomínio fechado. Cara, assim, é muito termo jurídico, muito termo financeiro que eu, assim, particularmente não sou um especialista. Assim, me comprometo que na próxima live a gente vai trazer um cara especialista financeiro para, enfim, falar, para trazer, porque eu não sei explicar, né? Eu tenho dificuldade para entender até de certa forma. Mas é um modelo tido internamente como revolucionário, como algo novo, e essa votação vai ser feita essa semana, e aí, caso aprovado, a gente vai ter maior também. Cara, existe dois pontos aí que a gente pode prestar atenção, né? Esse 200 milhões, ele é feito, ele vai resultar em quê? Ele é uma participação das vendas dos jogadores, ele vai ser uma, um dinheiro da infraestrutura, né, do clube, vai ser investido só na SAF, vai poder investir no futebol profissional, porque assim, 200 milhões é bastante dinheiro, mas isso corresponde a quanto, né, do futuro de São Paulo? Porque basicamente, pelo que parece, é uma antecipação de receita, né? A gente vai pegar esse conselho, vai ter esse fundo de investimento vai ter um grupo de empresários ou grandes empresas que tem dinheiro, vai captar esses 200 milhões e vai dar o dinheiro para São Paulo. Consequentemente, em algum momento eles vão querer de volta com uma margem de ganho, de lucro, e aí a gente precisa saber se esse lucro vai ser com os jogadores, o São Paulo vai ter que devolver, o São Paulo vai ter que dar uma parte da sua infraestrutura, porque nunca tá claro isso, né? Acho que esse é o principal ponto, né, dessa SAF aí, dessa... Cada hora tem um nome, né? Mas que a gente costumou chamar de SAF de Cotia, né? Porque 200 milhões hoje é um valor muito alto, mas daqui a 10, 15 anos a gente não sabe, né? Como vai ser o primeiro clube a fazer isso, é um pouco arriscado, mas pode ser que dê Tem, certo, né? né, acesso às informações, mas o acerto São Paulo Marinakis não está em pauta na votação. Ele pode aportar em cima desse FIP que vai ser criado pela Galápagos. Seria esse modelo, mais ou menos, acho que deu para entender, né, de Não, deu pra forma entender. breve, né, por cima, mas seria então aporte inicial 200 milhões de reais para o São Paulo Futebol Clube, e a gente vai destrinchando para vocês durante a semana. Eu fiz até essa pergunta, Pri, para pessoas do clube, falando, cara, vocês não querem dar uma entrevista aqui para explicar, para passar informações? Falaram que tem que esperar isso ir a voto, Concretizar, né, e né? ser votado no conselho, e aí, caso isso seja aprovado, aí sim eles vão vir a público explicar de fato o que é.
E aí aquela transparência que é muito importante para que o torcedor consiga entender o que de fato vai acontecer com a base. Mas vale trazer apenas essa informação, queria um pouco da sua visão. Eu acho que assim, né? Também tem um ponto que o São Paulo é um time que dá muito dinheiro, cara. Então, assim, sempre o São Paulo vai fazer bons números, né? Aí você pode falar assim, esse 200 milhões é o dinheiro que o Flamengo gasta ganhou de patrocínio, né? O que o Palmeiras conseguiu com venda de jogador. É verdade, mas assim, querendo ou não, o Palmeiras e o Flamengo hoje ele tá numa infraestrutura diferente da nossa, né? O São Paulo tá cheio de dívida, cheio de problemas, né? Juros, né? Dívidas trabalhistas, dívidas de empresários. Então, é diferente na hora de negociar, né? Esses 200 milhões, se ele vir como uma porrada só, tipo um dinheiro para pagar tudo, eu acho que é muito bem-vindo e vai ser uma atitude revolucionária pro clube. Mas o grande problema é que o São Paulo gasta mal. Não adianta chegar a 200 milhões, não adianta chegar a 500, não adianta chegar a 1 bilhão se gastar mal. Então, tem que saber bem como que vai ser feito, né? Vai ser algo para pensar a longo prazo, vai ser algo para diminuir as dívidas agora, algo para colher os frutos lá na frente, né? Isso nunca tá claro, né? Do fato também, Pri. Gabi, é difícil, né? Eu acho que, como você falou, a gente precisa entender melhor cada mínimo detalhe, né? E as intenções também desse, não é lucro, né? Dessa arrecadação pontual que o São Paulo faria, né? Cara, tudo que envolve uma empresa ou uma pessoa sempre me assusta, né? Porque o São Paulo é um time muito grande para colocar parte do seu maior tesouro, que é a Cotia, nas mãos de uma pessoa, de uma empresa, enfim. E não sei se todo mundo entendeu, mas basicamente isso seria receber esse aporte financeiro traria como consequência, enfim, como pode dizer, contrapartida, né? O grupo, a empresa Galápagos, ter uma participação no futuro de Cotia. É mais ou menos isso, pelo que eu entendi, lendo nas redes sociais, nas matérias e tudo mais. Então, assim, a gente precisa entender o que é essa contrapartida, né? Pô, vai ter uma porcentagem de Cotia? Quanto vale essa porcentagem? Porque até não dá pra gente cravar que eu não tenho valor, mas eu vi alguns valores, tipo, bizarros, assim, que valeria muito pouco no geral, né? Se 30% vale tanto, então 100% vale só tanto, mais ou menos essa conta, né? Não tô falando valores porque eu vi isso aí em rede social, eu não apurei, não consegui também. Tem que tomar cuidado. E é difícil, né? Porque assim, beleza, 200 milhões, mas todos os jogadores de Cotia vão ficar presos a esse fundo de investimento durante toda a vida? Por exemplo, aconteceu o que aconteceu com o Casemiro, por exemplo. O Casemiro foi vendido pro São Paulo, do São Paulo pro Real Madrid, né? Aí do Real Madrid B, né? Ele foi pro Porto e depois foi vendido pro Real Madrid de volta. Então, o São Paulo ganhou muito dinheiro nessas transações. Nesse caso, o fundo ia continuar ganhando ou só o São Paulo ia ganhar? Né? A venda do Antony, que ficou com 20%, do Ajax pro Manchester. Tem que ser mais claro, cara. Nenhuma entrevista tá claro por ainda. enquanto, né? Eu até acho que essa votação vai rolar hoje já, em uma reunião, parte dela, né? E vai ser aprovado. Vai ser aprovada porque o que a diretoria quer sempre é aprovado, cara. Não tem o que fazer. Pelo que eu tinha falado com as pessoas. Então, acho que a gente tem que esperar para entender o que é essa contrapartida, né? Mas, basicamente, cara, tudo que envolve uma pessoa se envolver financeiramente, uma empresa, me assusta um pouco, né? Porque é um clube muito grande para você entregar, ainda que em porcentagens, na mão de pessoas. E eu sempre penso, é a única saída? Tipo assim, se for, às vezes não tem muito o que você fazer. Pô, ó, São Paulo vai falir e fechar as portas amanhã, então vai ter que fazer isso, beleza. Mas é a única saída? Será que não tem maneiras melhores de você melhorar a sua saúde financeira e tudo mais? E de fato vai melhorar, né? No fim, a gente só vai saber na hora H, quando passar essa contrapartida, quando chegar o dinheiro e a contrapartida for embora de volta, para a gente entender se valeu a pena. Mas me causa insegurança, assim, me causa insegurança tudo que você entrega
patrimônio desse ativo, tamanho, né? como São Paulo, como Cotia, na mão de uma pessoa, né? Primeiro que você depende completamente das intenções dessa pessoa, e a gente sabe que no futebol as pessoas não costumam ser muito bem intencionadas. Mas, cara, basicamente a gente tem que aguardar para entender exatamente quais seriam essas contrapartidas, que eu acho que é a grande dúvida, né, do torcedor, não só a porcentagem que poderia ter, mas eventuais, sei lá, negociações, participações em negociações, enfim. E assim, você vê que, pra mim, o maior risco não é nem esse dinheiro vai fazer um bem pro São Paulo, vai dar pra pagar as contas, mas assim, o meu maior risco é saber o quanto isso tá comprometendo o futuro de São Paulo. Né? Porque não adianta chegar o presidente agora, ó, ano que vem é ano de eleição, a gente diminuiu a dívida era tanto, agora a gente tá com tanto, mas daqui a 5 anos o São Paulo vai ficar até a corda no pescoço, né? Porque é o que muitos clubes fizeram, né? O Corinthians fez, né, com a Arena, mas Vasco, Botafogo, Santos, né? Se você pegar os últimos, antes do Botafogo virar SAF, né? Os últimos 10 anos, nem tanto, né? Os últimos 6 anos, né? Principalmente o Santos antecipou bastante receita. Não, vamos pegar isso aqui, vamos antecipar, pegar empréstimo. E hoje está numa situação insustentável, né? Então não adianta ficar antecipando tanto. A gente tem que viver com o que a gente tem atualmente, né? É igual a nossa vida pessoal, né? A gente não pode ficar pegando empréstimo, porque vai ter uma hora que a gente não vai conseguir pagar. A gente não pode fazer um consignado, pegar o dinheiro, o nosso salário daqui a 5 anos e não pode, ao mesmo tempo, ficar vivendo com uma vida de luxo, sendo que você não ganha para isso, né? São Paulo é um time que faz muita receita, mas tem muita dívida. Então você tem que equilibrar, pagar a dívida, gerar receita, né? Não pegar empréstimo. Parece óbvio, mas não é o que acontece, né? São Paulo tá cada vez arrecadando mais e cada vez aumentando a dívida, né? É isso, Alguma coisa tá errada. O Felipe não teria, assim, relação direta com o Marinakis, mas a gente até deixou ele aqui na foto, porque é um fato, né? Ele vai estar participando, então, de forma quase que indireta de qualquer conversa que possa prever maior aporte financeiro, né? O Marinakis, ele é um parceiro comercial do São Paulo, como disse o Júlio Casares, né? Ele é um cara que está no, assim, radar para que algo possa sair. Então, acho que é muito importante a gente ter isso também em vista, né, Kaique Silva? Que não é só... não tem almoço grátis muitas vezes, né? Então, é um cara que vai estar sempre bem relacionado dentro do clube e acho que a gente pode prever que no futuro próximo ele pode aportar no São Paulo e a gente tem que saber contrapartidas, a gente tem que saber justamente, né, quais são prazos, valores, que aí é a parte que eu tinha solicitado, né? Essa transparência de você vir a público e explicar, porque senão você cria muita intenção ou, enfim, boataria na rede social. Acho que precisa muito ter essa transparência por parte. E assim, velho, são 2 pontos também, né? Que você vê que esse grego aí, ele é um cara que pode ser a salvação pro São Paulo, questão financeira, mas pode ser um risco muito grande, cara. Porque ele tem vários clubes, talvez o São Paulo não vai ser a prioridade dele, ele só vai querer o São Paulo como vitrine dos jogadores de base, né? Aconteceu o que aconteceu com o Botafogo hoje, que beleza, ganhou a Libertadores, foda, brasileiro, muito bom. Mas assim, hoje ele praticamente tá deixando o clube de lado, né? Deixando do jeito que tá, os jogadores estão lá, já ganhamos, depois a gente vê o que faz. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer um time competitivo sempre, né? Então tem que tomar bastante cuidado com esse negócio de SAF também, né? Ao mesmo tempo, tem toda aquela coisa, diretoria, não tá tão... Eles não estão tanto pela competência, estão mais pela politicagem. Então tem que avaliar os dois lados. De quem tá conduzindo esse papo, né, Caio? Concordo. Acho que seria um motivo para uma entrevista coletiva, para esclarecimentos ao torcedor, não para a gente, para a imprensa, mas para o torcedor, né? Justamente porque a gente é o elo, né, da diretoria, do clube, né, com o torcedor. Então, acho que é importante o torcedor saber detalhes sobre essa situação. Agora, a única coisa que eu me pergunto é se existe a necessidade dessa parceria, desse aporte milionário com relação principalmente à categoria de base, se o São Paulo já consegue fazer, né? E aí eu queria entender se essas contratações
feitas recentemente pela base, essas que você acabou de citar e que a gente está dizendo aqui, que é um desejo antigo do presidente Júlio Casares, se o São Paulo está fazendo essas contratações com as próprias pernas, se está andando com as próprias pernas e fazendo essas Ou já contratações, tá usando o dinheiro. porque se hoje o São Paulo já consegue realizar o desejo de fazer as próprias contratações para a base, trazer jogadores já meio que lapidados para colocar nas categorias sub-17 e sub-20, principalmente pensando num retorno futuro ao profissional, né? E num futuro nem tão distante assim, porque hoje a garotada está subindo cada vez mais cedo. De repente tem jogador que pula, inclusive, etapa do sub-17 já direto para o 20, ou do 17 direto para o profissional. A gente sabe que existe. Então, se o São Paulo está conseguindo já caminhar com as próprias pernas, fica a dúvida, fica a necessidade de esclarecimento, se há de fato a necessidade de aporte, né, financeiro, pensando na base. Né? De repente, um aporte financeiro hoje, talvez o São Paulo esteja precisando mais até no profissional do que propriamente na categoria de base. Né? A gente vai ver para onde vai ser direcionado esse dinheiro, mas só vale passar essa informação e aí, de novo, né, qualquer coisa que for dita em cima disso, né, de quem vai investir, onde vai, qual é o percentual, é chute. Mais né? para frente, tem que aguardar, né? São então, informações oficiais do clube, que vão sair, e aí né? a gente passa para vocês, mas vale só trazer essa menção do FIP de Cotia aí, do São Paulo Futebol Clube. Isso aí, aqui bancada tricolor. Cara, mais uma informação que a gente tá tentando saber, não está 100% certo, mas assim, eu acho que pode ser um futuro promissor pro clube, pagar as dívidas, né, mas ao mesmo tempo tem o risco. Então se inscreve aí pra gente ver os próximos passos aí do tricolor, beleza? Tamo junto, valeu.